Saudações a todos. Nos é narrado um caso de obsessão que vai nos trazer reflexões, aprendizado, e é chamado A Moça que Comia os Próprios Cabelos, né? Então aqui nós temos: a medicina acadêmica será muito mais eficiente quando romper a barreira do materialismo sectário em que ainda se deixa aprender em pleno terceiro milênio. Podem os espíritos daqueles que já morreram influenciar negativamente um inimigo que continua vivo neste mundo, provocando-lhe inclusive doenças? Então é uma questão que é colocada aqui nesse texto, em que o narrador pergunta: os espíritos podem, aqueles que já partiram, podem influenciar? Então, é um artigo muito interessante que leva muitos a compreender a obsessão, né? Mesmo não sendo espíritas, têm acessos a alguns relatos, e são importantes esses relatos que levam à reflexão, como aqui este questionamento que a medicina acadêmica não tem ainda esse olhar para a obsessão, né? Por isso que ele começa falando: a medicina acadêmica será mais eficiente quando romper a barreira do materialismo sectário em que ainda se deixa aprender em pleno terceiro milênio. É verdade, já estamos aí bem a caminho, né? No terceiro milênio, e ainda a medicina acadêmica, uma parte dela reluta, né, desse conhecimento, nessa barreira que se impõe pelos materialistas. E aí surge a questão: podem os espíritos daqueles que já morreram influenciar negativamente um inimigo que continua vivo neste mundo, provocando-lhe inclusive doenças? Jesus respondeu que sim. Não apenas um, mas 3 dos seus biógrafos, Mateus, Marco e Lucas, assinam a passagem evangélica denominada Os Endemoninhados Gadarenos, onde o Nazareno expulsa uma legião de espíritos maus que atormentam 2 homens vistos como alienados mentais, né? Eram tidos como alienados mentais e, na verdade, era um processo espiritual. Aproximadamente 300 de pessoas no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Deuslândia, a 50 quilômetros de Goiânia, assistiram a um caso singular de obsessão. Melhor dizendo, de desobsessão, porque os agressores foram separados da agredida, deixando, portanto, de influenciá-la. Era uma moça de pouco mais de 20 anos, de olhar aflito e assustado. A pedido do médium Geraldo Inácio da Silva, ela retirou o turbante que lhe cobria a cabeça e todos viram os claros enormes entre o que sobrara de seus cabelos negros muito curtos e ralos. Ela está liberada para retornar às atividades normais. Graças a Jesus e à equipe de seu Eurípides, ela não tem mais obsessor para comer cabelo, anunciou aos presentes o médium Geraldo, no seu linguajar simples e pitoresco de peão da roça que não passou do primeiro ano primário. Há cerca de 2 meses, a jovem ali fora pela primeira vez conduzida pela avó desesperada ante a mania repentina demonstrada pela neta. Ela arrancava tufos de couro cabeludo, mastigando-os e engolindo-os. Comeu tanto cabelo que começou a passar mal do estômago. Se pelos humanos levam anos para se biodegradar, entopem pias e ralos, resistindo até mesmo à soda cáustica, imaginem seu acúmulo no aparelho digestivo de uma pessoa.
Ela se arrastou por consultórios médicos, tratada por impotentes especialistas que não admitem sequer discutir o processo obsessivo e que também não curam porque não sabem quando a doença é de natureza espiritual. Vivemos num mundo, entretanto, onde o imperceptível pela visão é aceito mansa e pacificamente na rotina de todas as horas e de todos os lugares. Neste momento, por exemplo, o prezado leitor está envolvido por milhares de vozes que falam, cantam, discursam, gritam e cochicham. Ele não as escuta, mas se ligar um rádio, vai captá-las em dezenas de estações transmissoras. Ainda mais maravilhosas são as imagens incontáveis, em movimento, coloridas, acompanhadas de sons os mais diferentes, trazendo-nos noticiários e shows, novelas e espetáculos esportivos no milagre perenemente captado em nosso televisor. Pois há quem negue a obsessão, alegando motivos científicos. A moça que comia os próprios cabelos, todavia, livre dos obsessores, não os come mais, sem precisar que lhes amarrem as mãos nas costas. Aliás, essa providência foi o único remédio realmente eficaz receitado pelos médicos para conter seu apetite insólito, né? Então, infelizmente, ainda há muito desconhecimento por parte da medicina, mas esse conhecimento está se infiltrando e ganha campo, né? E ganha campo dia a dia, e dia virá em que a medicina acadêmica se renderá a esse conhecimento, compreendendo essas situações inusitadas de obsessões estranhas, inclusive, né? Como a dessa jovem de 20 anos que comia os próprios cabelos. São processos obsessivos graves em que a criatura não consegue se sobrepor a isso, né? Mas no tratamento adequado em que ela busca em Goiânia, né, um centro espírita denominado Eurípides Barçanufo, em Deuslândia, a 50 quilômetros de Goiânia, ela consegue libertar-se dos obsessores. Libertando-se dos obsessores, acaba esse ato, né, que ela havia desenvolvido e que não conseguia parar. Então, é muito importante que percebamos as causas da obsessão, a obsessão instalada, a obsessão sutil, que foi um dos temas que vimos aí no último áudio. Então, é importante que estejamos atentos e, para completar esse aprendizado, nós vamos buscar no livro Cartas e Crônicas. O irmão X nos traz um texto que fala sobre o veneno livre. É muito importante que nos inteiremos dessas situações, né? Buscando ali em Kardec compreender o que é obsessão. É o primeiro passo e temos trazido constantemente, né? Conhecer a obsessão, sua gênese, suas manifestações, né? Como atenuar, como livrar-se das obsessões. E esse texto, Veneno Livre, vai nos trazer algumas reflexões. Pede você que os espíritos desencarnados se manifestem sobre o álcool, sobre os arrasamentos do álcool. Muito difícil, entretanto, enfileirar palavras e definir-lhe a influência. Basta lembrar que a cobra, nossa velha conhecida, cujo bote comumente não alcança mais que uma só pessoa, é combatida a vara de ferro, porrete, pedra, armadilha, borralho, água fervente e boca de fogo, vigiada de perto pela gritaria dos meninos, pela cautela das donas de casa e pela defesa do serviço municipal. Mas o álcool, que destrói milhares de criaturas, é veneno livre, onde quer que vá. E em muitos casos, quando se fantasia de champanha ou de uísque,
chega a ser convidado de honra, consagrando eventos sociais. Escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros encarapitados na rua. Endoidece artistas notáveis, desfibra o caráter de abnegados pais de família, favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. No entanto, diga isso num banquete de luxo e tudo indica que você, a conselho dos amigos mais generosos, será conduzido ao psiquiatra se não for parar no hospício. Ninguém precisa escrever sobre a aguardente, tenha ela o nome de vodka ou de suco de cana, rum ou conhaque, de vez que as crônicas vivas, escritas por ela mesma, estão nos próprios consumidores, largados à bebedeira, nos crimes que a imprensa reclama de sensacionalismo nos ataques da violência e nos lares destruídos. E, se comentaristas de semelhantes demolições devem ser chamados à mesa redonda da opinião pública, é indispensável sejam trazidos à fala as vítimas de espancamento no recinto doméstico, os homens e as mulheres de vida respeitável que viram a loucura aparecer de chofre no ânimo de familiares queridos, as crianças transidas de horror ante o desvario de tutores inconscientes e, sobretudo, os médicos encanecidos no duro ofício de aliviar os sofrimentos humanos. Então, aqui o irmão X, na sua crônica, nos relata as situações que o álcool traz, né? As demolições que os próprios consumidores podem trazer, né? Nos contar, que os próprios familiares que vivem isso sabem perfeitamente os danos desse veneno. Mas é um veneno para o qual não existe ali, como ele cita da cobra, né, todos os cuidados ali para que a cobra não pique uma criatura, uma. E, no entanto, como ele diz, esse veneno livre está aí. Né? E quando pensamos em termos de mediunidade, nós percebemos claramente que o álcool ele abre as portas para uma mediunidade atormentada. Então é muito comum uma determinada pessoa com pouquíssimo álcool, né? Até com uma quantidade pequena mesmo, que para outros não significaria nada, para muitos e muitos funcionam como uma porta aberta, um canal que se abre, mediúnico, né? Um canal que se abre, facilitando as interferências, facilitando ali a manipulação de espíritos, as interferências desses espíritos, e a pessoa perdendo ali o seu controle. Mesmo com pouco álcool, isso acontece. Perdendo ali o seu controle, o seu filtro, ela acaba muitas vezes criando muitas situações. E muitas das vezes nem se recorda, né? Então, é um grande alerta porque é realmente muito perigoso, especialmente para determinadas pessoas. E se não é para algum pequeno número de pessoas, assim mesmo, não se pode dar tanto valor, né, ao álcool, sendo que ele faz mal para tantos, né? Então, é um texto que nos leva a muitas reflexões. E na continuidade, ele continua então, o irmão X, que é Humberto de Campos, qual não acredite que nós, pobres inteligências desencarnadas, possamos grafar com mais vigor os efeitos da calamidade terrível que escorre de copinho a copinho?
É por isso, talvez, que as tragédias do alcoolismo são quase sempre tratadas a estilete de sarcasmo. E creia você que a ironia vem de longe. Consta do folclore israelita, numa história popular, fartamente anotada em vários países por diversos autores, que Noé, o patriarca, depois do grande dilúvio, rematava prestos para lançar à terra ainda molhada a primeira vinha, quando lhe apareceu o espírito das trevas perguntando insolente: que desejas levantar agora? Uma vinha, respondeu o ancião sereno. O sinistro visitante indagou quanto aos frutos esperados da plantação. Sim, esclareceu o bondoso velho, serão frutos doces e capitosos. As criaturas poderão deliciar-se com eles em qualquer tempo, depois de colhidos. Além disso, fornecerão milagroso caldo que se transformará facilmente em vinho, saboroso elixir capaz de adormecê-las em suaves delírios de felicidade e repouso. Exijo sociedade nessa lavoura, gritou Satanás arrogante. Noé, submisso, concordou sem restrições, e o gênio do mal encarregou-se de regar a terra e adubá-la para o justo cultivo. Logo após, com a intenção de exaltar a crueldade, o parceiro maligno retirou 4 animais da arca enorme e passou a fazer a adubagem e a rega com a saliva do bode, com o sangue do leão, com a gordura do porco e com o excremento do macaco. À vista disso, quantos se entregam ao vício da embriaguez apresentam os trejeitos e os berros sádicos do bode ou a agressividade do leão quando não caem na estupidez do porco ou na momice dos macacos. Esta é a lenda. Entretanto, nós, meu amigo, integrados no conhecimento da reencarnação, estamos cientes de que o álcool, intoxicando temporariamente o corpo espiritual, arroja a mente humana em primitivos estados vibratórios, detendo-a de maneira anormal na condição de qualquer bicho, né? Então ele se aproveita dessa lenda conhecida desde os tempos dos israelitas lá atrás, para mostrar que o álcool, ele realmente, ele tirando o freio, ele tirando aquela condição de frearmos, de nos frearmos diante dos ímpetos, né? Ele tem a propriedade de trazer, de rebuscar lá nos refolhos da nossa alma coisas que deveriam estar guardadas, né? Guardadas, arquivadas, porque não convém que venham à tona. Desse nosso lado ainda de grande animalidade, né? Então, é preciso que estejamos atentos, é preciso que observemos, é preciso que saibamos orientar muito bem, especialmente aos jovens, né? Para que se evite esse caminho em que a gente percebe que diversão ficou sinônimo de copo na mão, né? Isso é uma coisa que temos percebido cada vez mais, de forma mais intensa. E os danos são imensos, então tudo que não nos convém é preciso que estejamos atentos, né? Então que fiquem para nós essas reflexões sobre essas situações todas com as quais lidamos, né? E que fiquemos em paz. Olá, mais uma vez então, vamos dar continuidade ao texto que está no livro Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. O tema que estamos trabalhando é sobre a amizade e estamos lendo a narrativa onde mostra a respeito da família de Betânia, né, que são 3 irmãos: Lázaro,
Marta e Maria. Como comentei na semana passada, diferentemente de muitos de nós, eles estavam junto a Jesus por amor, não pela dor. Eram amigos muito caros, como se pertencessem à mesma família. E nos evangelhos relata-se, que Jesus amava-os profundamente. E uma dessas visitas, porque Jesus, nós entendemos que foram vários encontros com essa família tão querida. E existe uma passagem que é muito marcante, que é a respeito de Lázaro, Então, havia esses encontros. E onde Jesus se refazia, Era ali para um acalento para a sua alma, Se é que a gente pode dizer assim, Olha, estou voltando aqui as páginas. Diversas vezes Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Então, eu vou retomar o último trechinho que lemos na semana passada para darmos continuidade, então, falarmos um pouco mais a respeito desses 3 irmãos. Então, Jesus estava na casa deles, Então, estava aquela agitação, Marta estava ali, indo e vindo, para recebê-lo da melhor forma, preparando ali como bom anfitriã. E sua irmã Maria estava junto de Jesus, assim como Lázaro, E aí Marta pede a Jesus, Mestre, manda ajudar-me, Pedindo para que Jesus falasse para Maria ajudá-la nessas tarefas, nesses afazeres, para bem recepcioná-los. Enquanto o Mistafo sorriu afável, ela te importuna sem preparar a casa para o repasto. E como eu comentei na semana anterior, ela não falou isso por mal, nem por ciúmes, nem que ela não estava em sintonia com o mestre. Pelo contrário, Marta estava em sintonia e ela queria recebê-lo o melhor possível, com amor, com alegria, sabe aquela alegria em receber alguém muito querido? Era isso, então ela queria que ficasse tudo bem, Que ele se sentisse bem, confortável, bem-vindo. Então ela queria a ajuda da irmã. Ela não está pedindo para Jesus obrigar a irmã e nem está com ciúmes da irmã, porque a irmã está ali junto do mestre enquanto ela está trabalhando. Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então Maria estava ali junto de Jesus, ouvindo, porque ele estava ali atualizando, narrando as últimas situações para o irmão Lázaro. E ela estava o quê? Aprendendo com o mestre, Então essa parte não ia ser tirada dela. Eu me lembro que eu comentei, trazendo para os nossos dias, Nós não estamos junto dele, mas nós temos a luz do seu evangelho. Então, quando nós estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós estamos de fato buscando a melhor parte, absorvendo os exemplos, os ensinamentos, os conselhos amorosos do Mestre, refletindo, aplicando em nós a nossa reforma íntima, ou estamos lendo o Evangelho, mas pensando em outras coisas, fazendo outras tarefas, que não era o caso, Como eu disse, eles estavam junto a Jesus por amor, estavam ali aproveitando esses encontros, Não havia esse tipo de situação, mas para nós pode haver, Que nós estamos de repente dando muito mais atenção a coisas passageiras, deixando de lado os bens que não serão tirados de nós, A vitória moral, a elevação moral, isso não vai ser tirado de nós. Mas as coisas da terra são coisas transitórias, tomemos cuidado se não estamos carregando demais um pilar, dando muita atenção a coisas da terra, esquecendo de dar atenção a Jesus,
através dos nossos exemplos, através da nossa melhoria, da nossa reforma íntima. E falando de Maria, antes de aprofundar aí essa questão, né, que o mestre fala para Marta, eu gostaria de fazer um parênteses para que fique aqui que realmente o quanto essa família aproveitou, né, junto a Jesus, e o quanto havia essa troca de amor, né, de gratidão ao mestre. Maria é uma das mulheres que lava os pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Eu trouxe aqui do Novo Testamento, a minha versão é uma tradução do Haroldo Dutra Dias, está em João capítulo 12, versículos 1 a 8, que ele vai narrar essa passagem. Né? São irmãos de Betânia, então vejam que importância, né, eles tiveram como amigos de Jesus e como Jesus era precioso para eles nessa demonstração de Maria, de amor de Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus veio para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Jesus ergueu dentre os mortos. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente em outra palestra. Então fizeram ali um jantar para ele. Marta servia e Lázaro era um dos que estava reclinado à mesa com ele. Então Maria, tomando uma litra de unguento de nardo puro, caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos os pés dele. A casa encheu-se do aroma do unguento. Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava prestes a entregá-lo, diz: por que esse unguento não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão e, estando com ele a bolsa de dinheiro, carregava o que era lançado nela. Então disse Jesus: deixai-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Quando nós pensamos em reflexões, né? O que estamos fazendo com o que tem sido nos dado por acréscimo da misericórdia divina? Nós temos aqui a luz do Evangelho, a bênção de podermos estar sobre o amparo de uma doutrina, a liberdade, né, de frequentar um centro, de estudar, né? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos a nossa entrega a isso tudo tem sido uma entrega real, verdadeira, né? Porque o que ela fez? Ela amava tanto Jesus que ela quis ali contribuir, retribuir o amor através desse gesto, né? Lavando os pés do mestre com um unguento caríssimo, né? E enxugando com seus cabelos. Veja o amor que ela tinha por ele. Ao contrário, Judas, né, como a gente viu no texto aqui de Amélia Rodrigues, os discípulos estavam sempre juntos e também estavam nessas reuniões aí na casa de Lázaro. Ele, né, quis pegar aquele unguento, né, ele achou um desperdício ela jogar nos pés do mestre. Para ela era uma honra fazer isso, entendem? Era uma alegria ela dar o que ela tinha de melhor materialmente, né, para cuidar do mestre. E ele queria que vendesse, né? Aqui quando fala porque era ladrão, né, a gente sabe essas questões da tradução e tudo mais, mas foquemos na última frase de Jesus, quando ele responde a Judas: deixai-a,
que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim não tendes sempre. Então Jesus estava dizendo que dentre poucos instantes ele já não estaria mais na terra. Os pobres sim, né? E cabia ali o trabalho ativo junto aos pobres, o que nós vimos que no caso de Judas acabou não ocorrendo, né? Então, reflitamos. Como está sendo a nossa retribuição a um amigo fiel, a um amigo querido, a um familiar querido? Estamos retribuindo à altura, estamos correspondendo. E eu não estou dizendo em termos materiais, eu estou dizendo em emanações de amor, em gestos de amor. O gesto dela foi de puro amor. Ela queria ali lavar os pés do mestre, né? Para que, né? Nós vimos essa questão das viagens que eram tão intensas a pé. Então ela queria ali dar um gesto de amor, de agradá-lo, de aconchego, né? De refazimento mesmo. Aqueles pés que estariam tão cansados. E ela faz isso com o que há de mais precioso para ela materialmente, com esse unguento, né? E o amor é tão puro que ela enxuga, lhe seca os pés de Jesus com seus cabelos, com algo que era dela, né? Então, feito esse parênteses a respeito de Maria, irmã de Lázaro, né, e de Marta, vamos dar sequência no texto aqui do capítulo 16. Então, Jesus responde, né? Marta, Marta, respondeu Jesus sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docilmente narrou. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender às pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar e, após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Então, Jesus sempre aproveitando uma oportunidade para ensinar, né, aqueles ouvintes. E vejam, reflitamos. Quando as oportunidades surgem, né? Passamos momentos, às vezes, perto de uma pessoa, né? Encontros que às vezes são muito rápidos e nós temos que aproveitar a oportunidade. Às vezes a gente se pega em desculpas, em achar que nós não estamos preparados, em achar que temos que fazer mais e já tá bom, né? E perdemos a oportunidade, né? Aqui esse relato, essa esposa, ela perdeu a oportunidade de estar ali junto ao rei, né? Então pensamos, refletemos, estamos perdendo tempo com distrações, com preciosismos que não são necessários, né? E também hoje nós temos essa questão, né, da ansiedade tão presente aí em nossas vidas, que estamos ali com excesso de futuro, com excesso de tarefas, de questionamento. Estamos muitas vezes, né, com o pé lá no futuro, esquecendo de viver o presente, esquecendo de agradecer o que temos, né? Ainda falando sobre o presente, essas situações, né? Às vezes nós estamos junto de amigos, num jantar, num encontro, só que não estamos juntos deles, estamos no celular, né? Estamos juntos de outros que estão longe. Reflitamos. Desculpa-me, justificou Marta, são os velhos hábitos muito arraigados. Aí o mestre continua. Para atingir a plenitude, acrescentou um amigo, só uma coisa basta. O espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas
e renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Nós temos que fazer, às vezes, renúncias, elas são necessárias, né? De comodismo, de conforto, de algumas horas, para que possamos, de fato, vivenciar o Evangelho, para que possamos estudar, para que possamos trabalhar na seara do Pai. Então, romper essas algemas, espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas, encerrar aí e dar espaço para um novo homem. Tens razão, concordou a anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é o celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Bem atual, bem oportuno, é isso mesmo. Quantas vezes a gente está angustiado em preocupações que não tem nenhum tipo de fundamento e deixamos de viver, de agradecer esses presentes que a vida nos dá, de ter essa bênção do Evangelho, de fazer essas reflexões, E ele fala, a palavra, no entanto, é semente de vida. Naquele momento ele estava falando, ele estava semeando esses corações. E ela, ali até por conta dos velhos hábitos que ela mesma fala, estava mais preocupada com isso do que ouvir, Mas mais uma vez, não que ela não tivesse esse espírito, essa boa vontade de ouvir, Mas prevaleceu ali nesse momento a questão de bem recebê-lo com aconchego, com conforto. E não era nada material, A Amélia Rodrigues já até fala que era uma casinha simples e tudo mais, mas era o acolhimento. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições e enlouquecem percorrendo as sendas escabrosas. É isso que está dentro de nós, Ainda com o intuito de amealhar muita coisa, Deixando de lado, às vezes, uma convivência junto aos seus, momentos ali de alegria, de aconselhamento, porque tudo passa, E aí vamos sentir falta de não termos participado de alguns momentos, de não termos agasalhado, os nossos corações com essas interações. O mestre relanceou o olhar em derredor. A sala iluminada apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Após a breve pausa e com maior ênfase, o rabi prosseguiu. Os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos, e quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. E é bem isso, Então, nessa ânsia de obter, de ter e não de ser, estamos sempre inquietos, Não nos preenche. O que nos preenche é Jesus. O que nos ilumina são as palavras do Mestre. Ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por mais que uma pessoa tenha muitas posses, muito destaque,
há um olhar mais vigilante, pode parecer que são pessoas extremamente felizes, realizadas, e muitas vezes não o são. O Evangelho mesmo nos traz, né, essa dificuldade que é a prova da riqueza e do poder. Estejamos atentos a isso, né? E aí, se nós não semeamos, né, algo que está ali, como ele fala, né, a melhor parte que não será tirada, se não estamos preenchidos do amor, da moral, dessas conquistas espirituais, quando chegamos, né, ao plano espiritual, somos vencidos, somos sofredores, né? Estamos em situação de muita fragilidade, nem sequer vencemos o mundo. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio, né? Essa vitória aí do mundo é a vitória espiritual, né? Quem consegue ser firme, forte, não sucumbir à matéria, é o que será ali feliz, venturoso e poderá ser considerado vencedor, porque venceu as suas próprias más tendências. Por essa razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça. Embora as aves do céu tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos, indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? É uma boa pergunta, né? As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nestes dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa. E, fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Então, amemos, façamos, semeemos, né, para que a colheita venha lá na frente, lá no futuro. Fora recendiam suaves aromas ao vento brando que derramava leve bulício no arvoredo, enquanto as estrelas espiavam de muito longe, quais vigilantes atenciosos com a curiosidade aguçada. Então termina aqui esse capítulo. Na próxima semana nós continuaremos esse mesmo tema dos amigos de Jesus e falaremos de Lázaro. Até a semana que vem, se Deus quiser.